Bons estudos a todos. Eu vou falar agora sobre os projetos socioambientais, tendo em vista aí os aspectos jurídicos e estruturais, incluindo sua gestão. Essa abordagem é no nível jurídico, mas contextualizando com uma série de situações que estão ocorrendo no Brasil, tais como esses rompimentos de barragem, deslizamentos, de encostas, entre outros. Então, esses projetos socioambientais, eles objetivam a compensação de danos causados em matéria tanto social quanto ambiental, quer dizer, toda catástrofe ela tem impactos, não é? O fulcro dessa abordagem são os aspectos econômicos e regionais, tendo em vista que cada situação converge a um escopo determinado, e é nesse ponto que depende das particularidades de cada programa ou projeto. Ou seja, o rol não é taxativo, mas a exemplo podemos enunciar o manejo e contenção de rejeitos, a revegetação, que tem que ter um envolvimento da população, a definição dos programas, a execução dos programas, apoio logístico e financeiro, tanto dos entes federativos quanto daquele que causou o dano, e nós vamos falar sobre a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, apoio assistencial, salientando o aspecto humano, né, daquelas famílias afetadas, em relação à água, a redução da contaminação dos rios, envolvendo uma série de tratativas e ações referentes à despoluição, contenção de rejeitos, estimando a qualidade ao retorno normal, bem como a recomposição da fauna aquática, ou seja, os peixes e outros animais, além da reparação dos danos nas comunidades ribeirinhas. Aí a gente já começa a interceder a legislação ambiental com a legislação civil, ou seja, a normativa do reparação ou da reparação do dano preconizada no Código Civil Brasileiro, estabelecendo que quem por ação ou omissão der causa a dano a terceiro, independente de culpa, aí já está a responsabilidade objetiva, inclusive no Código Civil, tem o dever de reparar em toda a sua extensão. Então, o que é toda a sua extensão? Nesse caso aqui, estamos conjugando vários artigos do Código Civil, tal como 86 e 87, é a extensão do dano, quer dizer, em toda a sua extensão. Então, cada caso converge a uma determinada amplitude. Também no tocante à fauna e flora, a reinserção de espécies animais afetadas, quais sejam aquáticas e terrestres, plantio e reposição da cobertura vegetal, obviamente depois de removido o resíduo, monitoramento, né, dessas ações, e a gestão. Nós vamos entrar um pouco mais profundamente nesse mesmo vídeo adiante na parte da gestão, tendo em vista as práticas internacionalmente consagradas em matéria de gestão, tratamento de esgotos, segurança, muito com fulcro também nas medidas preventivas para o futuro, focando e tendo em vista as lições aprendidas, ou seja, não se repetir os mesmos erros, sejam eles omissivos ou comissivos, salientando que a responsabilidade em matéria ambiental independe de culpa, ou seja, pode ser por omissão, pode ser por negligência, pode ser por imprudência, pode ser por imperícia, quais sejam. Não é necessária a vontade de causar o evento, basta em si o evento acontecer para que a responsabilidade seja atribuída àquele que causou. Então, a gestão vai ser detalhada. E eu vou falar só um pouquinho dos estudos EIA-RIMA agora, é sempre bom dar uma revisada nesse aspecto. O EIA é um estudo de impacto ambiental que vem antes do RIMA. Então, esse estudo envolve especialistas,
tendo em vista as consequências que podem ser causadas pelo projeto ou programa, implantação, estabelece as restrições e procedimentos para implantação do projeto. Então, o EIA e o RIMA são notadamente preventivos, ou seja, antes de se iniciar aquele projeto, qual seja uma construção de uma fábrica, por exemplo, tem-se que analisar os impactos ambientais e monitorá-los na medida em que já são conhecidos previamente, englobando especialistas multidisciplinares. Então, o EIA envolve geólogos, biólogos, sociólogos, tendo em vista o caráter humano dos impactos da população ali local, engenheiros de várias matérias e disciplinas da engenharia, entre outros, dependendo da peculiaridade do programa ou do projeto. O relatório do EIA, portanto, tem viés técnico e acesso restrito, a princípio, desses especialistas, tendo em vista o nível, vamos dizer assim, detalhado, e podem ocorrer informações, inclusive sigilosas, que não serão, vamos dizer, divulgadas ao domínio público. Já o RIMA é justamente um relatório conclusivo com base no EIA, ou seja, vem primeiro o EIA e vem depois o RIMA, analisando o impacto ambiental e submetendo ao órgão estadual e ao IBAMA supletivamente para a sua chancela. Para o IBAMA, no caso que a regulamentação estadual estiver desprovida daquela instrução. Após a elaboração do RIMA, quer dizer, tem o EIA, tem o RIMA, aí depois de ser concluído o RIMA, será publicado edital em meio de imprensa local, estabelecendo 45 dias para a solicitação por parte das partes interessadas, da população, de audiência pública, não tendo limites de audiências públicas, principalmente para projetos muito complexos, com muito impacto, não é? Apenas tendo como requisito de legitimidade administrativa, vamos dizer assim, para requisitar as audiências públicas, um mínimo de 50 cidadãos ou o próprio Ministério Público pode requerer. E somente depois das audiências públicas para avaliar o RIMA, que tem um conteúdo assim mais entendível, né, para a população, que é um relatório baseado nos estudos especializados do EIA, ajustado o parecer final, podendo ser aprovado ou não. Quer dizer, é uma condição restritiva, é um requisito obrigatório para projetos mais complexos, não são todos os projetos que exigem, depende da complexidade. Aí quem tiver interessado, tem outros vídeos aí no canal para poder particularizar um pouco mais esse aspecto. E seguindo, então, o licenciamento prévio depende da aprovação do RIMA para autorizar o seu início, ou então simplesmente indeferir. Então, quer dizer, é realmente restritivo. Seguindo, vou falar um pouco das áreas de preservação permanente, que todos esses programas socioambientais, eles têm influências em nascentes de rio, aí vem lá o raio de 50 metros, que é a APP, tem encostas, tem nascentes, como dito, tem margens ribeirinhas, aspectos peculiares locais, enfim, isso tudo é contado tanto para a recuperação das áreas degradadas, quanto também para os estudos ambientais pregressamente mencionados. Vou falar um pouquinho das interfaces com a legislação aplicável. Nós temos aí a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que institui o PNMA, o Programa Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é uma rede articulada de organizações nos âmbitos da federação, tendo em vista sempre o compartilhamento da responsabilidade para a proteção ambiental entre os entes federados, inclusive, é claro, com interface com os diversos setores da sociedade. Então, nesse sentido, o poluidor possui responsabilidade objetiva, ou seja,
independe do dolo-culpa de reparar o dano, como já dito, é o princípio do poluidor pagador, e inaugurou a legitimidade ativa do MP para a propositura de ações ambientais, justamente um diploma de extrema importância nesse sentido. O próprio Ministério Público entra direto. Hoje nós temos até as promotorias, as procuradorias em matéria exclusivamente ambientais, né? E estabeleceu a obrigatoriedade de estudos de impactos ambientais. Então, essa lei, voltando aqui para fixar, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente de 81, ela realmente é um diploma histórico em matéria ambiental. Eu vou salientar aqui a nova Lei de Barragens de 2019, que atualizou a legislação do tema. Estava muito polêmica essa discussão, desde o desastre de Mariana e depois que aconteceu Brumadinho, infelizmente, essa lei, e por um lado, felizmente, né, pelo maior lado, infelizmente, por ter demorado, ela estabeleceu critérios bem objetivos para a tratativa referente às barragens, não é, de rejeitos, e mesmo as barragens que não são de rejeitos. No próprio canal tem um vídeo só desse assunto para aqueles que se interessarem. A Lei dos Crimes Ambientais, ela reordenou a legislação ambiental brasileira no tocante a infrações e punições, estabeleceu a possibilidade de penalização de pessoas jurídicas e estabeleceu um novo rol de crimes ambientais. Então é importante dar uma pincelada lá nessa lei para quem estiver interessado. Futuramente eu também vou fazer vídeos desses temas na medida da sequência aqui do canal. Vou falar também da Lei de Recursos Hídricos, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, defende os usos da água pela sua própria natureza, a água como recurso natural limitado, como possuidora de valor econômico e também pelas suas possibilidades de uso, quais sejam consumo humano, transporte, matriz energética e lançamento de esgoto sanitário. A lei previu a criação do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, coleta, tratamento, armazenamento, recuperação de informações e fatores de gestão. Então, essa também é uma lei que já traz uma certa peculiaridade, que é uma máxima de alguns diplomas de natureza ambiental, Lei de Recursos Hídricos. Aí, já um pouco mais recentemente, foi editado e promulgado o novo Código Florestal Brasileiro, também regulando sobre a proteção da vegetação nativa, revogando o Código Florestal Brasileiro, que era muito antigo, de 1965, e essa questão no Brasil ela é histórica, qual seja esse embate, esse conflito de interesses entre os ambientalistas e os ruralistas, né? Um país de origem colonial e, vamos dizer assim, com muitos latifúndios. Então ela veio a regulamentar aspectos muito importantes, vale a pena dar uma olhada lá no novo Código Florestal Brasileiro. A Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que estabelece os critérios básicos para os planos diretores, define as APPs, tem até um mapa aí no canal também, um vídeo sobre isso, as regras de urbanização e restrições para o uso do solo. Então, é uma norma de caráter geral que orienta a elaboração dos planos diretores. Eu quero salientar também que já está no ar o site do canal, o link vai estar aí embaixo para quem tiver interesse de adquirir os infográficos em formato digital de imagem de alta resolução. Vamos em frente, Lei da Exploração Mineral, que é de 89, regulamenta atividades garimpeiras, aí pegou naquele auge, né? Um pouco depois de Serra Pelada, para poder regulamentar, porque estava ocorrendo uma degradação ambiental muito elevada em virtude de uma exploração desenfreada do garimpo e erosões, enfim, veio nesse sentido. Lei da Ação Civil Pública, que trata de interesses difusos, ou seja, interesses de partes autônomas que possuem uma mesma natureza. Então, quer dizer,
um desastre ambiental, ele afeta uma comunidade, então são interesses difusos, não é? Não é de uma pessoa só, mas afetadas por uma mesma natureza, por danos causados ao meio ambiente, então, ou ao consumidor, ao patrimônio artístico, turístico, paisagístico, e a responsabilidade é do Ministério Público para a propositura de ação civil pública. O rol tem se ampliado, não é apenas o MP, aqui nós estamos dando uma pincelada, então está aí o número da lei para uma consulta mais pormenorizada. Esse vídeo tem o objetivo de dar uma geral, né? De dar realmente um panorama de um ponto de vista mais amplo. Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que também é uma lei bastante importante, que estabeleceu a política do tocante à gestão dos resíduos sólidos, regulamentou a gestão de descarte de resíduos sólidos advindos da ação humana. Quer dizer, era muito comum no interior aqueles botas-fora terríveis, os famosos lixões, né? Aquilo jogado ao relento com uma insalubridade extraordinária. Isso realmente foi regulamentado legalmente e vem melhorando bastante, apesar de ter uma estrada longa ainda a percorrer nesse viés. E também eu vou falar um pouquinho do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, regula matérias de interesse ambiental, edita resoluções, decretos, atos normativos, que também têm força de lei em matéria ambiental. Eu quero aqui fazer um release dos temas já abordados pelo nosso canal em matéria ambiental. Está lá na playlist de Direito Ambiental e já alguns disponíveis também no site para aquisição dos arquivos de alta definição. Então nós temos lá o licenciamento ambiental, aspectos jurídicos e administrativos, que fala um pouco mais sobre EIA, RIMA, entre outras questões. Está aí o link, está aí no canal também. O meio ambiente e o Estatuto das Cidades, é muito importante esse diploma. Temos inclusive o vídeo só do Estatuto das Cidades, que está realmente com uma visualização em ordem assim, extraordinária pelo tempo de lançamento. Está aí no canal também. Aqui está o link desse vídeo. A Constituição Federal em seu artigo 225 e o direito ambiental, quer dizer, a Constituição já preconiza uma série de orientações de caráter vinculante para a questão ambiental. Está aí também um vídeo disponível para os senhores e senhoras no canal, fontes e princípios do direito ambiental. Aí vem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o desenvolvimento sustentável, está aí também o vídeo e está aí também o link do YouTube. E a nova lei de barragens de Minas, totalmente esquematizada, uma lei muito técnica, muito interessante, muito atual, agora de fevereiro de 2019, é bom dar uma conferida. Também as responsabilidades criminais, cíveis e administrativas já está disponível para os senhores e senhoras. Nesse link que apresentamos. É muito importante, há distinções das responsabilidades, estão elencadas nesse vídeo, e um vídeo só sobre as APPs, falando aí do regramento, das limitações, e, enfim, das espécies, gêneros e espécies de APPs. Também é só procurar aí no canal, que os senhores vão encontrar, então nesse link aí que está ao lado. Também a Defensoria Pública e a Constituição Federal, eu coloquei isso nesse viés porque a Defensoria Pública tem se mostrado cada vez mais atuante no sentido de proteger os direitos difusos advindos de projetos socioeconômicos ambientais gerados por desastres. Muito eficaz, vai aqui um elogio à Defensoria Pública, não só, mas também ao Ministério Público, Poder Judiciário, e também as empresas que, sinceramente, nenhuma empresa pode desejar desastres como os que ocorreram, né? Se ocorreu culpa, está aí o Poder Judiciário para poder se manifestar, mas as atividades econômicas, no que pese a falta de responsabilidade em alguns aspectos de algumas pessoas ou até de empresas, mas isso tem que ser olhado de uma forma
pelo judiciário para punir aqueles responsáveis e continuar com as atividades empresariais que são importantes para a economia nacional. Então eu vou falar agora dos órgãos institucionais, quais sejam, ou melhor, das interfaces, né, dentro desses projetos socioeconômicos. Nós temos aí os órgãos institucionais, que é a interface com o Ministério Público, não é? Então, normalmente, quando ocorre alguma infração ou algum acidente, algum desastre, existem TACs, termos de ajustamento de conduta, que são compactuados entre o Ministério Público, Poder Judiciário, órgãos governamentais, as empresas, baseado nas necessidades das populações afetadas, ou seja, são ferramentas muito importantes, com participação, como dito, da Defensoria Pública, órgãos do Poder Executivo, quais seja até da Governadoria, Vice-Governadoria, Secretarias de Estado e órgãos públicos em geral. Também as interfaces. Eu quis falar aqui das competências dos entes federativos, então existe lá na Constituição, que é da competência da federal, né, da esfera federal, executar os planos gerais contra a defesa de calamidades, instituir o Sistema Nacional, as regras gerais de gerenciamento de recursos hídricos e outorgas, as diretrizes para habitação, saneamento e transporte, exclusivamente também para tratar de situações de ordem de natureza nuclear e bem como em matéria federal exercer o monopólio sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento de minérios nucleares. Já são competências comuns dos entes federados proteger o meio ambiente, ou seja, já entra tanto na esfera do governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal. Então, todos têm o dever de combater a poluição, baseado nas regras de natureza federal, não é? Então, ou seja, o ente federal, não é? No caso a União, ela determina as regras federais e as regras estaduais e municipais, numa escala hierárquica, têm que obedecer àquelas gerais, podendo serem adaptadas daí à competência comum dos demais entes federados, quais sejam estados, municípios e Distrito Federal, para legislar sobre matéria ambiental, subsidiariamente às regras gerais editadas pela União. Então, nesse sentido, o Estado, em suas situações peculiares, edita regras em suas peculiaridades para combater a poluição, preservar florestas, a fauna, a flora, bem como as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis, né? Grandes parques d'água, montanha, enfim, isso é no sentido amplo, cada região terá as suas, bem como proporcionar os meios de acesso à cultura, educação, à ciência e também proteger os sítios arqueológicos. Já os municípios, eles promovem seu nível, né, dentro seus limites territoriais, uso, ocupação do solo, ou seja, o município edita o seu plano diretor baseado nas regras gerais federais e nas estaduais que obedecerem às federais e as municipais obedecem às estaduais, ou seja, a competência é comum, mas respeitando uma hierarquia, e sempre observando as regras gerais de natureza federal e estadual. Eu vou falar agora da interface com o Poder Judiciário, ou seja, nós temos os juízes, ou seja, a jurisdição de primeiro grau, o juiz singular, não é? São tratadas ações civis públicas e direitos coletivos, podem ser, dependendo também, perpetradas eventualmente direto em tribunais, dependendo, a jurisprudência já aceita em alguns casos específicos. No caso, por exemplo, dos tribunais, as demandas repetitivas, ou seja, quando vão se repetindo vários casos da mesma natureza, então cabem aos tribunais superiores, não é? E também aos tribunais estaduais, dentro da sua alçada, estabelecer o regramento para a uniformização da jurisprudência. Ou seja, teve contaminação de rio lá no Maranhão,
teve contaminação do Rio do Pará, em Minas Gerais, seja onde for. Quer dizer, aquilo está acontecendo de uma forma recorrente, supondo na hipótese que não tem um regramento, ou se tem um regramento que ainda está um pouco, vamos dizer, em certos pontos com lacunas, existem ações judiciais que são ingressadas nesse sentido e tem as decisões, até pela instabilidade jurídica de falta de norma, ou pelo menos uma norma mais especializada, vai criando assim, decisões tanto para uma determinada corrente ou para outra corrente. Então esses recursos vão sendo ingressados pelas partes sucumbentes, né, que perderam, e vão subindo de distância até, sendo identificados como recursos repetitivos, os tribunais superiores vêm a sumular o entendimento ou estabelecer precedentes. Em casos que violam a Constituição Federal, o Supremo vem a ser chamado para deliberar sobre o assunto. Sobre leis infra vem o STJ, editando também suas súmulas, sendo que o Supremo pode editar súmulas vinculantes que têm caráter de lei. É uma exceção na teoria dos pesos e contrapesos constitucional, que seria justamente o judiciário legislando, entrando um pouco na esfera do legislativo. Então, passada a interface com o judiciário, o poder legislativo vem atualizando as leis, com a inserção de parâmetros mais técnicos. Essa é uma tendência que vem sendo observada de um tempo para cá. Quem lê a lei, essa de barragens de Minas Gerais, essa última, é uma lei muito técnica, estabelece lá tantos metros para construção, tantos quilômetros para não ter ninguém à frente a jusante de barragem. Então é muito interessante. Quem quiser dar até uma olhadinha na lei, tem um vídeo aí no canal. Até citei ela aqui por se tratar de uma lei bem específica. Interface civis, é claro, as comunidades afetadas, isso é o principal aspecto, quer dizer, tudo gira em torno da sociedade que sofreu o dano, tendo-se em vista o aspecto social, humanitário, né, individualizado, o impacto que determinada tragédia pode trazer para uma comunidade. Tem que ter prontidão, tem que ter assistência, tem que ter em vista o viés psicológico, né? O apoio multissetorial jurídico. Tem em vista que um acidente de natureza ambiental, ele envolve tanto o direito, a esfera do direito ambiental, não é? Especificamente, na escala do ordenamento jurídico, a lei especializada sempre prevalece a lei geral, desde que não contrarie uma disposição de uma lei de hierarquia superior, por exemplo, uma lei ordinária de matéria ambiental, ou até uma lei complementar, ela não pode sobrepujar a um princípio fundamental, uma cláusula pétrea constitucional, e assim funciona o ordenamento jurídico dentro de um sistema hierárquico de leis. Então também temos, quando ocorrem problemas dessas tragédias, como dito, o direito constitucional imperando sobre todo o nosso ordenamento jurídico. Nós temos hoje o nosso direito totalmente, se não, mas em sua maior parte, presente o fenômeno da constitucionalização jurídica. Aí vem o direito administrativo, é claro, que regula as ordens de matéria da atuação do executivo, o direito da infância e juventude, ou seja, a priorização do atendimento das crianças em qualquer situação de tragédia, que está bem estabelecido aí, notadamente no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. Tem até um vídeo aí no canal também sobre isso, mais uma jurisprudência bem enlarguecida de uns tempos para cá, com muita interação também com o Código Civil. E o direito penal, é claro, os crimes ambientais estão aí já bem estabelecidos e fixados para sancionar aqueles que o cometerem. Então, também as interfaces com especialistas é muito importante, os acadêmicos, a entrada com mais rigor do conteúdo, da qualidade técnica dentro desses projetos, seja de barragem, seja de qualquer outra natureza, com uma qualidade de profissionais envolvidos, sem prejuízo daqueles que estão já atuando, mas apenas dizendo que não pode ser tolerável esses acidentes que ocorreram. Então, ocorreram, sem dúvida alguma,
problemas de ordem técnica, porque não é admissível que esses rompimentos ocorram. Então, no Brasil, nós temos um corpo de engenharia de notável conhecimento, especialistas maravilhosos. Então, essa interface realmente tem que ser um pouco mais bem, vamos dizer assim, observada. Organizações do terceiro setor, o que são? São entidades não governamentais que possuem gestão própria, voluntária, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, a exemplo de ONGs e fundações. Eu vou falar um pouquinho agora da gestão desses projetos, né, socioambientais. Então, um ponto importantíssimo é a gestão de riscos. Quer dizer, é muito melhor evitar que um evento ocorra do que depois reparar os danos, né? Então, essa gestão de riscos, ela vem das lições aprendidas do passado, estabelecendo planos preventivos com a identificação, a seleção, o monitoramento, o plano de respostas aos riscos. É feita uma EAR, estrutura analítica de riscos, por temas de riscos, quais sejam risco técnico, risco político, risco ambiental, risco econômico, risco, por exemplo, da natureza, por exemplo, no período de chuvas, aumenta o risco, risco de engenharia, risco, enfim, de uma série de espécies. Então, depois executa-se o plano de riscos. Exatamente, a EAR tem riscos técnicos, financeiros, riscos políticos, entre outros, riscos da própria empresa, né? De até vir a bancarrota, porque dependendo da amplitude do dano, fica difícil até de reparar, não é? Sem maiores sequelas no universo institucional e empresarial. Então, vai ser publicado no canal também futuramente, só uma orientação nesse sentido da gestão de riscos, que é uma prática já internacional, não é? Já tem uma prática toda bem definida para isso. Plano master do programa do projeto, então é definido o plano master com as restrições do projeto ou do programa, o prazo, o custo, não é? As interfaces ambientais e demais restrições legais, os riscos de alto nível, e nesse sentido vem a gestão do escopo. O que é o escopo? É o que vai ser feito, são os pacotes de trabalho, estruturados também em níveis hierárquicos. Eu coloquei aqui um organograma, que na verdade é uma estrutura analítica de projeto, né? Mais conhecido como organograma. Então define as ações, os pacotes de trabalho por níveis hierárquicos. Depois é feita a gestão do tempo, ou seja, a calendarização, prazo por etapa, definição da linha de base de tempo. Depois vem o sequenciamento das atividades, ou seja, a elaboração dos cronogramas, desculpa o errinho de português aqui na concordância do plural, ou seja, sequenciar atividades, ou seja, o que vem antes, o que vem depois, o que depende uma coisa da outra, de uma atividade predecessora e sucessora, ou seja, estabelecendo o caminho crítico. O caminho crítico é aquele onde atrasar aquela atividade atrasa o mesmo prazo no final do programa do projeto. E acertar essas folgas de tempo, tem atividade que pode atrasar, tem atividade que não pode atrasar. Também a gestão de custos nesses programas, ou seja, com fulcro aí na orçamentação, definindo o que vai ser contratado diretamente, o que vai ser terceirizado, seja mão de obra, materiais, equipamentos, serviços terceiros. Definição da linha de base de custo, ou seja, o orçamento. Gestão de pessoas e integração, sendo a equipe própria ou terceirizados. Essa gestão de pessoas é muito importante, porque as pessoas têm que estar integradas dentro do mesmo objetivo, dentro da mesma política, dentro da mesma diretriz. Isso é essencial, juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, gestão com a comunidade. É muito importante, né? Essa questão da assistência social, além dos planos de urgência, o que já tem que ser feito de imediato, comunicação e apoio logístico. Também na gestão, monitoramento da execução dos planos, ou seja, acompanhamento através de métricas fixas, né, indicadores de desempenho, se aquilo que foi planejado dentro das diversas áreas da gestão do projeto ou programa está sendo de fato efetivado, envolve uma tratativa multissetorial e multidisciplinar, ou seja, parte de engenharia, parte de assistência social, parte de ajuda humanitária, parte física, econômica, de indenização. Então, quer dizer, isso já é um programa que envolve realmente, tem que ter uma gestão bem efetiva. E a gestão da comunicação é essencial estabelecer uma matriz
de comunicação, ou seja, o que vai ser comunicado através de qual meio, com quem, em que frequência, ou seja, de quando em quando, para atender as expectativas das partes interessadas, inclusive conversar com as partes interessadas, quais informações são relevantes para que sejam divulgadas e propagadas e adequar o programa a atender essas necessidades, desde lá antes de se estabelecer o plano do programa ou do projeto e também, claro, durante a execução para obter não só fazer o follow-up, mas obter o feedback, o retorno das partes interessadas. Então, estabelecendo assim a matriz de comunicação com conteúdos, meios de divulgação, por tema, enfim, o que tiver que ser feito. Então, findamos aqui esse vídeo dos projetos socioambientais, aspectos jurídicos, estruturais de gestão, tentando aí abranger um sentido mais amplo do entendimento desse tema de uma notável importância no nosso momento atual aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, bons estudos e consultem lá depois o site que acabou de sair, tem vários infográficos lá, caso os senhores queiram ter interesse de adquirir. Um grande abraço e sempre muito obrigado pelo apoio.